Amados irmãos, antes de mergulharmos nesta reflexão profunda, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal para não perderem nenhum conteúdo, dar o seu like e deixar seus comentários, pois valorizamos muito a troca de ideias e perspectivas com vocês. E não se esqueçam de compartilharem este vídeo, vocês estão participando ativamente na disseminação de uma mensagem de esperança e transformação para o mundo. O chamado ao arrependimento versus realidade contemporânea. Vivemos em um mundo onde as distrações são abundantes e as preocupações materiais consomem nossos pensamentos e energias. Em meio à correria da vida moderna, muitos de nós nos encontramos perdidos em uma busca incessante por prazeres passageiros e riquezas temporárias, esquecendo-nos do propósito mais profundo de nossa existência. À medida que nos entregamos aos prazeres da carne e nos preocupamos mais com o ter do que com o ser, ignoramos os sinais claros dos tempos que nos cercam. Guerras e conflitos violentos, desastres naturais devastadores e uma pandemia global que assolou a humanidade são apenas algumas das manifestações do caos e da destruição que parecem estar se intensificando ao nosso redor. No entanto, em nossa busca incessante por satisfação pessoal e conforto material, muitos de nós permanecemos cegos para a realidade da finitude da vida e para a urgência do chamado de Deus ao arrependimento. Esquecemo-nos de que estamos de passagem aqui na Terra e de que tudo o que acumulamos eventualmente se desvanecerá diante da eternidade. É hora de despertarmos para a verdadeira realidade que nos cerca. Precisamos olhar além das ilusões passageiras do mundo e nos voltarmos para o que é eterno e significativo. Necessitamos abandonar nossos caminhos egoístas e nos voltarmos para Deus em arrependimento sincero, buscando um relacionamento genuíno com Ele e priorizando as coisas do reino. O arrebatamento. O arrebatamento é um evento associado à segunda vinda de Jesus Cristo, descrito em tradições religiosas, especialmente no cristianismo, e contextualizado no Apocalipse. Segundo essa crença, durante o arrebatamento, os fiéis serão levados para encontrar Cristo nos céus, antes de um período de tribulação e julgamento final. Essa ideia é fundamentada em passagens bíblicas, como 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, que descrevem o evento do arrebatamento. Nessa passagem, os crentes em Jesus, vivos e mortos, serão reunidos com Ele nos céus, prometendo uma união eterna com o Senhor e a certeza da vida eterna para os seguidores de Cristo. O arrebatamento é frequentemente relacionado aos eventos descritos no livro do Apocalipse. Depois, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. 1 Tessalonicenses 4, 17. O Apocalipse. O termo Apocalipse tem origem no grego apocalipsis, que significa revelação ou o desvelamento. Na maioria dos contextos, o Apocalipse refere-se a um evento catastrófico de proporções épicas que resulta em mudanças drásticas no mundo ou na sociedade. Essas mudanças podem incluir o fim do mundo, uma grande transformação da ordem social, política ou espiritual, ou o surgimento de um novo período na história. O conceito de Apocalipse é frequentemente associado a interpretações religiosas, especialmente nas tradições judaico-cristãs, onde é retratado como um evento final de julgamento divino e redenção. O Apocalipse, conforme descrito na Bíblia, é detalhado principalmente no livro de Apocalipse, também conhecido como o Livro da Revelação, atribuído ao apóstolo João. Este livro apresenta uma série de visões proféticas que descrevem eventos que culminam no fim dos tempos e na vitória final de Deus sobre o mal. Os 7 selos.
Os 7 selos descritos no livro do Apocalipse representam uma série de eventos proféticos que ocorrem durante a Grande Tribulação, o período do fim dos tempos. Cada selo é aberto por Jesus Cristo, simbolizando sua autoridade divina sobre os eventos que se desdobram na Terra. Esses selos representam diferentes aspectos do juízo divino, como guerra, fome, peste, morte e convulsões cósmicas. Muitos interpretam os selos como prenúncios da segunda vinda de Cristo e do estabelecimento de seu reino. Eles servem como um aviso do juízo de Deus sobre a terra e como um apelo ao arrependimento para aqueles que vivem durante a grande tribulação. À medida que os selos são abertos sucessivamente, novos julgamentos e eventos proféticos são revelados, culminando no 7º selo, que introduz as 7 trombetas, posteriormente, as 7 taças da ira de Deus. A abertura dos selos é uma parte essencial da narrativa apocalíptica que descreve o destino final da humanidade. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava montado nele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Apocalipse 6, 1 e 2. As 7 trombetas. Assim como os 7 selos, as 7 trombetas fazem parte da narrativa apocalíptica que descreve os eventos que precedem a segunda vinda de Jesus Cristo e o estabelecimento de seu reino. Cada uma das 7 trombetas é tocada por anjos e desencadeia eventos catastróficos sobre a terra, representando o juízo de Deus. Esses eventos incluem pragas, desastres naturais, conflitos bélicos e outras calamidades. As trombetas são descritas como sinais da ira divina, e servem como um aviso do juízo iminente sobre a humanidade. Assim como os selos, as trombetas são interpretadas por muitos como prenúncios do fim dos tempos e como um apelo ao arrependimento para aqueles que vivem durante esse período de tribulação. Elas são seguidas pelas 7 taças da ira de Deus, que completam o ciclo de juízos divinos sobre a terra antes da intervenção final de Cristo. O 7º anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes, dizendo: O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Apocalipse 11, 15. As 7 taças da ira de Deus. Descritas no livro do Apocalipse 15 e 16, representam a manifestação final da ira de Deus sobre a terra durante o período conhecido como a Grande Tribulação, que antecede a segunda vinda de Jesus Cristo e o estabelecimento de seu reino. Cada uma das 7 taças é derramada por anjos sobre a terra e desencadeia um juízo específico sobre a humanidade. Esses juízos incluem pragas, calamidades naturais e punições contra os seguidores do Anticristo e todos aqueles que se opõem a Deus. As 7 taças da ira de Deus são consideradas o clímax dos juízos divinos sobre a terra, representando o julgamento final de Deus antes da intervenção final de Cristo. Elas são vistas como uma resposta à rebelião e ao pecado da humanidade, e como um sinal do cumprimento das profecias bíblicas sobre o fim dos tempos. Ao mesmo tempo, também são interpretadas como um chamado ao arrependimento e à reconciliação com Deus antes que seja tarde demais. Esse estágio final dos juízos divinos evidencia a gravidade da rejeição da humanidade ao amor e à soberania de Deus, culminando na consumação do seu propósito redentor e na instauração de um novo céu e uma nova terra. Vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. Apocalipse 13, 3. A ascensão do Anticristo.
As passagens bíblicas descrevem o Anticristo como um líder mundial maligno e enganador nos últimos tempos, antes da segunda vinda de Jesus Cristo. Ele é apresentado como uma figura maligna que se opõe a Deus e exerce autoridade política, religiosa e econômica sobre o mundo, sendo acompanhado por sinais e maravilhas enganosas, levando a humanidade a segui-lo. Ele busca estabelecer um sistema mundial de governo que o adora como um líder supremo. Sua ascensão marca um período de grande tribulação e perseguição para os seguidores de Cristo. A crença na ascensão do Anticristo está ligada à escatologia cristã, que trata dos eventos finais da história e do destino final da humanidade. É interpretada como parte do cumprimento das profecias bíblicas sobre os últimos dias e como um sinal do iminente retorno de Cristo para estabelecer seu reino definitivo. Filhinhos, é já a última hora, e, como ouvistes que vem o Anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, por onde conhecemos que é já a última hora. 1 João 2, 18. A batalha final. Essa batalha é frequentemente referida como a Batalha do Armagedon. No Apocalipse, é descrito que as nações do mundo se reunirão para travar guerra contra Cristo, que retorna com seus exércitos celestiais para julgar o mal e estabelecer seu reino eterno. A batalha será travada no Vale de Megido, ou Armagedon, conforme descrito em Apocalipse 16, 16. Neste evento, Jesus Cristo retorna com poder e glória para derrotar o Anticristo e seus seguidores. Culminando na derrota definitiva de Satanás, o Anticristo e todas as forças malignas que se opõem a Deus. Cristo emerge como o vitorioso, restaurando a justiça e inaugurando o reinado de paz. Essa batalha final no Apocalipse reflete o conflito espiritual entre as forças do céu e do inferno. E representa o cumprimento das profecias bíblicas sobre o destino final da humanidade e a vitória final de Cristo sobre o mal. O julgamento final. Na visão de João registrada em Apocalipse 20, de 11 a 15, somos transportados para um momento transcendente e solene, o julgamento final diante do grande trono branco de Deus. Neste trono, não há espaço para escapatória, e todos os seres humanos, dos mais insignificantes aos mais poderosos, são convocados para comparecer diante de Deus. Os livros são abertos, revelando registros detalhados de cada vida, expondo todas as ações, pensamentos e intenções. Nada permanece oculto diante da soberania divina. Diante deste tribunal celestial, o destino eterno de cada indivíduo é selado. A presença ou ausência de seus nomes no livro da vida determina seu destino. Aqueles cujos nomes não são encontrados neste livro são lançados no lago de fogo, onde experimentarão a segunda morte, a separação eterna de Deus. Este é o destino dos ímpios, daqueles que rejeitaram a graça e a redenção oferecidas por Deus. Por outro lado, os justos, cujos nomes estão escritos no livro da vida, são recompensados com a vida eterna no reino de Deus. Eles entram na presença do Senhor, desfrutando de sua glória e comunhão para sempre. Assim, o julgamento final é um momento de prestação de contas, onde a justiça divina é plenamente manifestada. É o culminar da história humana, onde cada pessoa é recompensada de acordo com suas obras. É o cumprimento das promessas de Deus e a consumação de seu plano redentor para a humanidade. E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte.
E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Apocalipse 20, 11 a 15. A Nova Jerusalém. Após o julgamento final, Deus cria um novo céu e uma nova terra, onde não haverá mais dor, sofrimento ou morte. Ele estabelece a Nova Jerusalém, uma cidade santa e gloriosa, onde os redimidos viverão em comunhão eterna com Ele. Neste novo mundo, Deus habitará com seu povo, e eles serão seus filhos. Este é o cumprimento final do plano de Deus para a redenção da humanidade e a restauração de todas as coisas. As Escrituras nos revelam a verdade inabalável. Nossas riquezas verdadeiras não são encontradas nos tesouros terrenos que desaparecem, mas sim nos tesouros celestiais que são eternos e inabaláveis. Assim como Jesus nos instruiu, devemos direcionar nossos corações e esforços para acumular tesouros no céu, onde nada pode nos privar deles. Suas palavras ressoam profundamente em meio à nossa cultura obcecada pelo materialismo, lembrando-nos de que nossa verdadeira segurança e significado só podem ser encontrados em Deus. Não podemos continuar a viver nossas vidas como se fôssemos imortais ou como se nossas próprias conquistas e realizações fossem suficientes para preencher o vazio dentro de nós. Precisamos reconhecer nossa própria fragilidade e limitação, e humildemente nos rendermos ao chamado de Deus ao arrependimento e à transformação. É chegada a hora de renunciar aos ídolos da nossa própria criação e nos voltarmos para o único Deus verdadeiro, que nos ama incondicionalmente e nos oferece perdão e restauração através de seu Filho Jesus Cristo. Que possamos priorizar as coisas do reino e viver nossas vidas em conformidade com a vontade de Deus, buscando primeiro o seu reino e sua justiça. Precisamos lembrar de que estamos de passagem aqui na terra e que nossa verdadeira pátria está nos céus. É necessário viver cada dia com a consciência de nossa própria mortalidade e da eternidade que nos espera, buscando viver vidas que honrem a Deus e impactem o mundo ao nosso redor para a sua glória. E agora, enquanto aguardamos com expectativa o glorioso retorno do nosso Salvador, que estejamos vigilantes e fervorosos em nossa busca pela santidade. Pois o chamado ao arrependimento é o prelúdio para algo grandioso e transcendental, o arrebatamento de Cristo. É tempo de nos prepararmos, pois ele virá como um ladrão na noite para buscar os que são seus para a eternidade, e aqueles que estiverem prontos aguardarão com expectativa o glorioso retorno do nosso Salvador para o arrebatamento.